Vamos entrar no capítulo 4 do nosso estudo sobre declaração do amor ao Senhor. Capítulo 4, a página é 28. Eu aprendi ontem com o irmão Ariotério, ele disse que tem dificuldade de achar as partes da Bíblia. Ele disse que tinha um pastor lá que ajuda muito eles. O pastor dizia o local e dizia a página da Bíblia. Ele corria na página, achava a Bíblia. E eu achei bom, eu vou fazer isso. Mateus tal, página da Bíblia tal. Pastor, é o 5. A gente recuou ou avançou? É o 5, É o 5. É o 5, aí é contenta já. Por falta de misericórdia, falamos isso. É o 5º, é. Então vai começar aqui. Negação da declaração por amor aos familiares. Texto básico. A vida pode. Quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem amar o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37, página, não sei. Esse assunto de familiares em relação a Jesus Cristo, de um lado cria um pensamento de inatingível e do outro lado um pensamento da vontade possessiva de Jesus Cristo. Nós podemos analisar. Eu acho muito bom nós analisarmos o contrário das nossas ideias para depois analisarmos as nossas ideias. Porque com Deus das ideias alheias, nós podemos fundamentar nossas ideias. Então eu gosto muito de analisar as ideologias contrárias ao que eu acho, para depois analisar a analogia que eu aceito. Isso me traz uma vantagem. Então, pensando bem, vocês na situação de parente, porque quem leva o ser humano a qualquer tipo de até loucura são os parentes, são os familiares. Mata um da família, a família até aqui no estado tem uma história, mata um da família, então a família se revolta e vai matando um por um da outra. E fica aí o outro vem e mata, termina acabando com a família. Porque para se vingar. Então, quem amar um ser humano, um parente, acima das normas de cidadania, é passivo de punição. Quem amar um parente acima das normas do cristianismo é passivo de não ser digno do Senhor Jesus Cristo. Ele aqui, mas se nós formos observar a visão material, pode dizer assim: meu pai que me criou, minha mãe que me carregou 9 meses do braço, eu vou ter que amar um estranho mais do que eles? Isso não é natural. E realmente não é natural. Nós temos que admitir a coisa, não é natural. O homem natural, ele não rejeita de maneira nenhuma o apego à família. O missionário não pode ser um homem natural.
chama um missionário para ir lá para a África. Deus chamou Abraão e disse: sai do meio da tua parentela. E Abraão saiu para uma outra terra onde iria fazer a obra de Deus. Então, nós devemos sim estar ligados, e não há como não ligar, a não ser que seja monstro. Nós estamos ligados sim aos nossos parentes. Temos que ligar, e só uma coisa liga: o amor. E se esse amor liga mais do que o ser humano a Deus, então esse amor a Deus está comprometido, está com indignidade. Não é digno dizer eu amo ao Senhor, amo a Deus e amo uma pessoa mais do que a Ele. E por ter essa posição, já houve muitos desencontros espirituais na vida das pessoas, principalmente na vida dos cristãos, ou um ou outro, e às vezes um parente sabe que é amado, aí coloca você numa situação de escolha. O pai diz para o filho: você agora é nova seita, você agora é crente, escolha, ou essa religião ou eu. E o bota para fora de casa, mulher diz para marido e marido diz para mulher: você é dessa nova seita, vai dormir no sofá. E isso acontece. Aí nós vamos ver onde é que vai imperar o amor. Se eu amar mais ao Senhor, eu digo: vou dormir no sofá, mas no outro lugar. Não posso escolher uma pessoa que não respeita Deus e quer tomar o lugar de Deus na minha vida. Mas isso às vezes nós descuidamos e vivemos normalmente, às vezes se parar, porque nós pensamos pouco. Nós paramos para tantas coisas, mas para pensarmos na estrutura espiritual, na fidelidade para com Deus, na relação com os irmãos e o cumprimento da palavra de Deus. Nós vamos parar para analisar, nós vamos aprender e descobrir que em muitas coisas nós estamos aquém da realidade espiritual. É por isso que eu me apego ao versículo que Paulo escreveu, dizendo: se não fosse a misericórdia de Deus, é a causa de nós não sermos destruídos. Misericórdia de Deus. Então, carecemos da misericórdia de Deus, e se carecemos da misericórdia de Deus, carecemos também da misericórdia dos nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos e de todas as pessoas. Precisamos sim da misericórdia. E outro texto que tem similaridade a esse é o que diz assim: quem não usar de misericórdia será julgado sem misericórdia. Então, nós temos que ser humildes, abatermos, respeitarmos o senso de dignidade das outras pessoas, o senso de religiosidade das outras pessoas. Agora mesmo no sepultamento do Papa, eu vi a reportagem de muitas pessoas dizendo: eu sou evangélico, mas eu vim porque é um líder religioso. Eu não acho que fizeram errado, não. Respeitar o conceito dos outros, se aceitá-lo como estrutura de vida, é uma sabedoria. Eu entendo o que as pessoas fazem, é certo ou errado, convicto que é errado, vai ser minha amiga ou meu amigo, mas eu não vou praticar o que eles praticam. Então, respeita como ser humano. É muito bom nós observarmos isso. Por isso, no curso de evangelismo que nós fizemos aqui, nós dizemos que o maior erro, o destroçar, o apagar toda a palavra de Deus, é quando você chega e diz assim: olha, eu vim trazer a palavra de Deus, o compromisso que tem, a palavra de Deus, e você tem que aceitar. Se você não aceitar, você está no inferno. Aí já começa, você já não está mais querendo criar uma situação de enlevo, você está criando uma situação de debate,
de acusação, de pré-condenação. Então nós temos que respeitar as pessoas que são católicas, que são espíritas, que são homossexuais, que são o que sejam. Não vamos praticar o que eles praticam, porque na nossa ideologia, no nosso conceito, isso é errado. Mas não pode, é errado também, faz ser discriminado. Aí eu cometo o meu maior. Então, nós devemos amar as pessoas, amar os nossos familiares, amar quem nos ajuda, quem ora por nós, quem faz nossa comida, quem prepara nossa cama. Mas esse amor não pode ultrapassar o amor a Jesus Cristo. Porque se um dia esses nossos entes queridos se rebelarem contra o Evangelho, nós não vamos ficar com ele na revelação. Nós vamos manter a fidelidade a Cristo. Mas a Bíblia diz assim: mas pastor, e se nós não formos fiéis a Deus nisso? Nós vamos viver normalmente, porque a Bíblia diz: mesmo nós sendo infiéis, ele permanece fiel. Olha, tem mania, o crente tem mania de pegar texto isolado para fundamentar a sua vida espiritual, que só faz regredir. Usa um termo, como eu já disse para o irmão aqui, que no evangelismo, um senhor diz assim: eu fumo, o meu erro é que eu fumo, mas eu leio a Bíblia, eu tenho a Bíblia em casa, mas eu fico pensando e acreditando no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que Deus fuma. Como é? A Bíblia diz que Deus fuma. Aí diz: olha, o texto diz assim: e fumo saía das narinas de Deus. Ele diz: se fumo sair da narina, ele fuma. Tem crente que pega esse tipo de coisa, esse tipo de expressão, de palavra, para fundamentar um vício, uma falha que ele não quer se corrigir. Porque a vida cristã é andar diante de um espelho. Viu erro, corrige. E não existe nada com capacidade de corrigir a vida humana do que o arrependimento. Mas não querem se arrepender porque gostam mais do que de Cristo, gostam mais do seu vício do que de Cristo. Também outra vez em Pombos, estava para evangelizar em Pombos, e tinha uma senhora assim sentada debaixo de uma árvore com um cachimbo que parecia uma locomotiva. Aí eu fui com todo jeito: minha senhora, como é que está a senhora? Bem, olha, nós somos da igreja tal, e estamos trazendo o Evangelho. O Evangelho diz assim, o Evangelho quer trazer paz para a vida das pessoas. O que falei, e ela de cabecinha baixa, como quem estava botando formiga. Aí quando eu levantou, eu disse: meu filho, eu vejo que isso é tudo bom, mas eu gosto mais do meu cachimbo. Estou certa? Tá certo. Aí eu disse assim: o que a gente pode ver é o que vai dar as nossas escolhas. No fim da vida, no fim de todas as coisas aqui na terra, o que vai prevalecer são as nossas escolhas. Eu escolho Cristo, ele vai me levar para uma cidade especial. A senhora escolheu o cachimbo, o que é que esse cachimbo vai lhe dar? Mas eu gosto dele. E começou, aí, dá licença? Depois não, quase que a fumada me ia levar. Mas veja, é assim. Agora eu ia maltratar aquela mulher, já a senhora está errada, a senhora está no inferno. Não, eu não sei se um ano depois, um mês depois, alguém passou por ali e ela disse: eu não quero com esse cachimbo, não, quero aquele Jesus que aquele outro falou. Eu penso que em Deus a gente tem que pensar sempre o melhor. Aí chega alguém: pastor, meu parente morreu, meu filho morreu, mas não se decidiu.
e é isso que eu sofro, é isso que eu... Irmã, a senhora orou por ele? Orei muito para que Deus... Então, creia na sua oração. Mas ele não se arrependeu, não viu. Irmã, toda pessoa que morre, ele tem um momento especial com Deus. A senhora não está nem notando mais, mas ele tem. A senhora sabe que no momento da partida dele, Deus ouviu a sua oração, tocou nele e ele se converteu? Entre ele e Deus? Não sei. Então, em Deus, a senhora pense sempre o melhor. Deve pensar o que está no inferno, pense o melhor. Agora, a gente, mesmo sabendo do que fez Judas, do que fez Anás, Caifás, Pilatos e tantas outras autoridades da Bíblia, o rei, a Jezabel, e o que a Bíblia descreve dele, dessas personagens, dizer, você está no inferno. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que a ninguém dizer que está no céu e ninguém pode dizer que está no inferno. Não pode. Primeiro, porque o inferno não é nosso. Não podemos vender parte do inferno para ninguém. Então, e é por isso esse momento especial que o senhor tem com Deus. Mas Judas está no inferno? Eu não sei. Os atos deles indicam, mas eu não sei. Quem sabe que quando ele está se enforcando, bota ainda o polegar entre a corda e a goela e diz assim: Senhor, me perdoa. Sim. Pastor, aqui é outro fato, né? Após a morte, Jesus passou 3 dias no Hades, pregando aonde? E se ali houve a conversão? E Judas já estava lá, né? Já estava lá. Estava. Outra coisa. Quando eu observo o amor de Deus para com as famílias, com as pessoas, eu observo também o amor de Deus para com os anjos. E o mesmo processo que nós passamos, os anjos passaram, nós também passamos. Agora existe uma diferença só, que nós fomos criados por geração. E uma geração passa caracteres para outra geração. É por isso que o mundo hoje está num terrível desencontro de disciplina e de respeito. Porque a geração da gente não soube passar para ela o que os nossos pais passaram para a gente. No tempo dos nossos pais, os pais que tinham autoridade. Nos dias de hoje, quem tem autoridade são os filhos. Quem manda nos pais são os filhos. Então, inverteram. E a Bíblia nos manda observar os marcos antigos, respeitar os marcos antigos, porque o que faz a formação do ser humano é justamente a família. E a família, o que é que tem? Se não guardar os requisitos de uma boa educação. No meu tempo, o filho chamava o pai de senhor, o senhor, hoje não é mais senhor, é tu. E no meu tempo também, passar entre dois adultos conversando, pode ficar certo, que se ou levava na hora, que já de orelha, ou deixava a visita sair e chamava: vem cá, o que é que eu tenho dito a você? Louco quem ousasse passar, pastor. Louco a criança que ousasse passar. Louco não tinha jeito, ia passar por punição. Então, hoje tem um amor que eu acho que é amor sobre o substrato. É um amor que não pode bater, é um amor que não pode usar a vara, um amor que não repreende, um amor que não contradiz, um amor que apagou o não da vida. Então, está degenerada a raça humana igual nos dias de Noé. E isso nos traz um alerta que a Bíblia nos diz, o próprio Jesus Cristo nos diz que assim como for nos dias de Noé, será na vida do Filho do Homem. Quando Deus observar e ver que não há mais ninguém com capacidade, extrato, conhecimento para se converter,
ele vem buscar os que amam para ficar junto dele. Então vai ser assim, não, o mundo não será mais acabado com água, mas será com fogo. Sim. Perdão, interromper o seu raciocínio. E muita gente às vezes até fala assim, Jesus está voltando a qualquer momento, está muito breve, e a gente sabe que pode estar breve, pode não estar, mas tem algo muito importante que essa semana saiu, inclusive causou estarrecimento na Rede Globo de televisão, e foi que uma nova pesquisa disse que o número de evangélicos ultrapassou de católicos no Brasil e já vai para quase 40% à frente. Ou seja, há sim ainda muita gente que está se convertendo. O que falta ainda, o que está faltando é as igrejas exatamente entenderem mais ainda esse propósito. Porque tem muita igreja se afastando desse ir e pregar o Evangelho de Jesus Cristo para ir e levar a tua prosperidade, é o que eles estão fazendo. Imagine se todas as igrejas estivessem focadas no levar a palavra, na salvação de almas para o reino do Senhor. Esse número ultrapassaria muito mais. O Brasil é um país abençoado. Até que o Papa disse que ele era argentino, mas o Brasil era brasileiro. O Deus era brasileiro. É argentino, mas Deus é brasileiro. Agora, por que isso? Se você observar, um país que expandiu 3 missões mundiais, os Estados Unidos é que tem a ajuda de risco, é que tenha mais enviado missionários, mas o Brasil superou quando fez 3 campanhas de evangelização mundial. E o mal que está acontecendo justamente é o que o diabo nos falou. As igrejas estão chegando gente, mas não está preparando. Perdeu o poder de preparar crente, de preparar servo. Prepara pessoas entusiasmadas, pessoas que também agora acham que é honra dizer eu sou evangélico. E Jesus olha esse grupo, como olhou o grupo dos religiosos da época, dizendo eu não sabe nada o que significa religião. Quando ele diz misericórdia eu quero, não sacrifício. Não sacrifício corporal, de dança, de puro, dentro das igrejas. A igreja é um lugar calmo, onde se tem que sentir a elevação do Espírito e não os gritos fanáticos de pessoas cheias de vontade de recalque e ainda dizem, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não veio do terremoto, não veio do vendaval, mas veio na brisa suave. Foi não? Mas, pastor, da mesma forma, essas pessoas que dançam e cantam, eles evoluíram. Eles evoluíram e eles vão achar que nós temos que evoluir. E aí está errado. O erro nosso é que a igreja cresceu, o número de crentes, os políticos começaram a observar, ter interesse pelos crentes e os crentes se envolveram com a miserabilidade da política. Então, a bancada evangélica, aí chega um da bancada evangélica e vota a favor do aborto. Aí, em vez de deixar lutar até focado perder o mandato por manter ao seu amor a doutrina do Evangelho, todos 60 mil, 70 mil, dinheiro para morar, apartamento para morar, dinheiro para paletó, e isso aqui, perder tudo isso eu vou perder, se eu for contra a ideologia do meu partido, eu vou ser contra. É aí onde se conhece o verdadeiro cristão. Não está ligado nem. É a mesma coisa do jovem rico. Está querendo
mas na hora de dar as coisas, perder os bens materiais, esse filho saiu triste. Não faz tesouro no céu. Pois não? A gente viu isso, além da questão política. Essa semana aconteceu outro fato também que atingiu a questão dos magistrados. Um ministro do STF, chamado de terrivelmente evangélico, que é o André Mendonça, votou agora a favor da liberação da linguagem neutra nas escolas. Que absurdo, um homem pastor. Né? Igreja Batista. Tem coisas que agora, por isso, cada vez mais acende aquele versículo que Jesus disse para nós, que é a expressão: quem estiver em pé, cuidado para que não caia. A nossa vida nos tempos atuais é esse: está com cuidado, porque está em pé. Porque vai chegar pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas honrosas, pessoas poderosas, pessoas que é tido como estrela, vão dizer tantas coisas bonitas e aparentemente verdadeiras, e o diabo não é capaz disso. O diabo é capaz, então vai dizer tantas coisas e nós vamos dizer: é mesmo, e vai seguir. Jesus também disse: muitos virão em seus próprios nomes e vós acreditareis. Mas eu vi meu nome, em nome do Pai, e não me aceitaram. E João diz: veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, nós estamos vivendo um momento de que o que vem de Cristo para nós estamos rejeitando. E eu digo nós como sentido global dos evangelhos. Estão aceitando. Depois a gente vai ver: não devia, não devia. Isso não convence nem tira a culpa de ninguém. Porque Jesus disse uma outra expressão: disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu sei que é muito difícil, eu sei que o diabo vai botar pedra no seu caminho para você transformar em pão. O diabo vai fazer você orar e uma pessoa se levantar. O diabo vai usar a sua oração. O diabo vai fazer isso para prejudicar você. Ele diz: eu sei que tudo isso vai acontecer com vocês, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E disse mais: e esse Espírito vos conduzirá a toda a verdade. Se eu estou fazendo aqui para sair a mentira do mundo, está me alegrando para eu agir nela, eu não tenho o Espírito Santo. Não pode. Eu sou talvez radical. É ou não é? Tem fé ou não tem? Aceita ou não aceita? Meio termo. Até que eu gosto de uma comida meia quente e meia fria. Um café meio quente, nem muito quente nem muito frio. É no meio termo. Comida, café, uma sopa de... sopa não. Sopa não. Era uma papa de massa de mandioca. E Dona Dina faz e vai fazer de novo. Ela está querendo mexer a panela com a mão só, aqui vai mexer de novo. Então, eu não gosto de comida quente, não gosto de café quente. Aquele de estar soprando e tomando, eu vou ter dois gostos, de soprar o ar e de tomar o café. Não, tomar o café já está aqui na quantidade, na temperatura ideal que a língua aceite normalmente. Mas tem que soprar, tem que botar o café e jogar fora, porque está muito quente. Não. Queimar o céu da boca. Nós queremos ir para o céu, nós vamos queimar o céu. Não pode. Então, tudo que nós precisamos
para vencer e não nos acharmos vitoriosos, porque a derrota vem muitas vezes depois da ufanação da vitória. Napoleão aconteceu isso na guerra contra a França. Admitiu que ele era vitorioso, tinha ganho e foi derrotado. Hitler, a mesma coisa. Então, a vida espiritual também é assim. Você se achar vitorioso, você se achar grande porque operou uma coisa especial no reino de Deus, se você era grande, aí você pode cantar o louro de uma vitória. Não. O crente, quanto mais faz as coisas para o reino de Deus, ele se sente menor, mais carente, mais se aproximar de Deus, porque é uma luz que incide em direção dupla, que quando um aumenta, a outra imagem diminui. É assim a vida cristã. A luz de Deus incide na luz da sabedoria humana, e quando mais cresce o conhecimento de Deus, esse que recebeu vai diminuindo. É o que Paulo sentiu. Não sou mais eu já sumi da vida, eu fiquei tão pequeno que não existo mais. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Olha, eu sempre digo, a Bíblia é o livro mais interessante, e ai de nós se não tivesse a Bíblia. E para bem da igreja, as Bíblias antigas ainda devem permanecer, e os líderes antigos estão baseados justamente não na Bíblia de hoje, não na Bíblia da mulher, não na Bíblia do homem, não, mas na Bíblia Sagrada, baseado nisso. E é muito bom o capital que nós guardamos em nossa mente a respeito da Bíblia. Eu não me preocupo em versículo e capítulo e tal. Agora que eu aprendi, vou dizer também a página da Bíblia, vou dizer tal página. Vou até olhar o sermão que vou fazer, os textos que tem, eu vou botar no panfletozinho, página tal, para os irmãos acharem mais fácil. Bem, vamos ler um pouquinho, porque às vezes nós ficamos no texto e não saímos daí. Essa expressão, mas nós falamos sobre a visão humana, né? Eu disse, tem duas maneiras de se observar. A arte de Jesus Cristo tem uma ideia prioritária, exercendo o amor mais do que o pai que o criou, mais do que a mãe que o teve, e acha isso totalmente absurdo. Amar um estranho mais do que o pai e a mãe. O pai e a mãe dizem assim, é absurdo, eu dou a vida pelo meu filho, dou a partida pelo meu filho, vou amar um estranho mais do que o meu filho. Ele tem muita razão em dizer um estranho, mas nós não. Ele não conhece a Jesus, mas nós conhecemos. E é esse conhecimento que faz nós voltar para a nossa vida, fazermos crescer cada dia no pensamento, nas ações espiritualmente, nas tribulações, nos acidentes, nas perseguições de Satanás. Tudo isso ocorre e Deus não está ausente disso. Então, mais o homem natural pode pensar assim, pode, não deve, mas pode pensar assim. E outra coisa, não conhecer o amor de Jesus Cristo, porque quando nós conhecemos o amor de Jesus Cristo,
nós sabemos que podemos deixar tudo. Podemos deixar tudo. Por isso ele diz, quando ele falou essa expressão, ele disse, mas por que essa expressão? Logo antes ele chegou na casa e tinha um rapaz bem interessante em relação ao trabalho do mestre. O mestre disse, vem, me segue, tem talento, então vai executar, vem. E ele disse, mestre, como eu queria ir. E às vezes nós fazemos as coisas pensando que vamos receber o Chico, que aquilo está correto, é o cumprimento. Honra pai e mãe, para que se prolongue teu dia na terra. Eu vou honrar meu pai, mestre. E quando meu pai morrer, deixa eu sepultar o meu pai, que depois que eu sepultar, eu vou te seguir. Outro conceito que as pessoas tiram desse versículo, pensa que o pai do rapaz está morto. O rapaz quer somente fazer o sepultamento e seguir a Jesus. E Jesus não aceitou, não, ou agora ou nunca. Ou deixa aí o cadáver e me segue ou não. Não era isso. Era a tradição que existia, em que o filho mais velho só podia sair de casa quando o pai morrer. Só podia abandonar a família quando o pai morrer, porque ele era o segundo protetor. O primeiro pai, o segundo ele. Então ele não podia deixar a irmã, mãe e seguir Jesus Cristo, porque se o pai morresse, o segundo protetor não existia. Aí Jesus disse assim para aquele rapaz, ele ficou triste e não foi. Aí Jesus, os apóstolos estão ali, os apóstolos seguiram Jesus Cristo, ouviram tudo. Aí Jesus para e diz isso: quem amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim, não tem força de me seguir. Espera ainda, está submisso ao amor do pai, ao amor da mãe. Mas quem não estiver livre, pode me seguir. Pode me seguir. Então, como eu disse no início, a maior escravidão entre amores é parentesco, é familiares. E para você seguir a Jesus, tem que se libertar disso. De amar com primazia qualquer ser humano. E temos também que saber que qualquer ser ou objeto que colocarmos à frente de Deus, esse ser ou objeto se torna um ídolo. E os idólatras não conhecem, não têm coração para ser enchido pela graça. Então, são coisas que não podemos mudar. Seria bom se pudesse mudar os conceitos de acordo com o que nós queremos. Ou a terra, Deus não precisava nem criar mais o inferno, e a terra se tornaria o inferno. A ideologia minha é essa, de fazer isso e vou coordenar a minha vida e Deus vai se dar assim. A mente que pensa assim. Outro usa a expressão, Jesus Cristo diz ao homem, mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele, crer somente. Como esse versículo é aceito por crente. Deus só quer que crer. Não, ainda tem fundamento desse lado da cruz, só fez crer. E o que foi que Cristo disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora esquece que o ladrão da cruz não teve tempo mais para fazer nada. Só teve tempo mesmo para se arrepender. E Jesus Cristo só quer que nós creiamos nele. O hino que nós cantamos aqui diz assim, crer e obedecer, não é isso? Crer e observar. Não é somente crer, não. Tudo quanto ordenado. Tudo quanto ele ordenava. O hino nosso cantou. Então,
Crer sim, a chave é a fé, mas o caminho é longo, apertado e difícil, e leva ao reino de Deus. Agora, querer o reino de Deus é uma coisa, e querer ser figurante no reino de Deus, quer aparecer nesse teatro aí, Fazenda Nova, da Paixão de Cristo. Ao povo daquela cidade ali, circunvizinha, muitos esperam com ansiedade a Páscoa, porque eles aparecem, são figurantes. Vir para a igreja com alegria de ver alguém cantar e ser figurante. Vir para o culto ao Senhor é desprender-se de tudo aquilo que é cotidiano, desprender-se de eros familiares, desprender-se de escravidão do pensamento e receber o Senhor. Esse é o culto. Por isso eu digo, é o momento mais sublime da vida do cristão, o culto. E 1 minuto, 5 minutos de recebermos essa presença, nós passamos a semana toda, um mês, com esse relevo. Isso é a preocupação que Deus tem a respeito dos seus filhos. O que é que eles têm? Eu fico observando, às vezes lá em casa, o ninho, e vejo um passarinho, o pai ou a mãe, voa, aí vem tudo chega perto do ninho, os bichinhos levantam a cabeça, ficam os biquinhos lá, aí o pai e a mãe troca beijo de bico, e bota a comida na boca do filhote. Eu digo assim, Deus faz isso conosco. A gente é que não para entender. Mas o cristão, ele está sempre de biquinho aberto para o céu, esperando vir a sombra do Onipotente e encher a sua vida espiritual de gozo e de alegria. Isso é uma coisa que Deus não faz acepção de pessoas, não dá somente a um, somente a dois, a três, não, Ele quer dar a todo mundo. E os cristãos que são alimentados dessa maneira têm força e poder para vencer as artimanhas de Satanás. Mas o que não tem força nenhuma, nenhum alimento, não observa a chegada do Senhor na sua vida para lhe envolver em paz. No momento de discussão, o crente sente e diz assim, calma. O Senhor vai dizer, calma, espera, confia. E a gente fica nessa confiança e o Senhor, e de repente a gente vê que vencemos sem brigar. Como é bom vencer sem brigar. Pessoas discutem com o próximo, discute. Se ficar caladinho, venceu. Aparentemente perdeu. Porque foi maltratado, foi xingado, mas não fez nada. É um golem. É uma moleza, isso é uma moleza. Aí tem aquele, eu sou crente, mas sou homem. É? E foi ele disse que você não era homem. E comigo é assim, bateu, levou. E o Senhor não deu um murro na cara dele porque eu sou crente. E foi. Já pegou. A vontade de dar. Aí a gente fica observando. Cadê a graça na vida? Paulo passou por um momento, eu entendo o momento e o espinho de Paulo, na carne de Paulo. Muita gente tem pensamento contrário, muita gente não tem como analisar, muita gente não aceita aquilo, não entende, mas eu entendo bem, na minha maneira, que Paulo tem muitas coisas grandiosas em relação a um ser humano. Até foi aos céus,
é o terceiro céu. E coisa importante, se Paulo não tivesse um erro na vida, ele se exaltava. E ele diz: não espio na carne para não me exaltar. A gente passa por situações na vida que pensam que é necessário. Ele sofreu o espinho na carne, porque, meu Senhor, eu que conhecia a verdade e cometi isso. Ele, antes de se tornar Saulo, de Paulo, ele era Saulo e conhecia, ele era mestre também em religião. E aquele espinho na carne do Paulo, ele sentia. E nós também sentimos isso. Nós também sentimos isso. E se você receber muita bênção, e se você se balançar com o vento da exaltação, é necessário que o espinho na carne chegue para você se lembrar que você também é pecador, que você também erra. Por isso você tem que respeitar quem erra. E eu costumo dizer, na nossa vida cristã, inclusive eu vi ontem uma pessoa falar isso na televisão. Eu digo que em vez de nós observarmos e criticarmos e ir em cima do erro do nosso irmão, nós devemos ir em cima contra quem fez ele praticar esse erro. Em vez de ele brigar com o crente, vamos brigar com Satanás. Vamos acreditar que foi Satanás que armou aquilo para envergonhar ele diante da gente e da igreja. E a gente vai ficar do lado de Satanás, vai ficar para fora? Não, vamos chegar junto e vamos brigar contra Satanás. E nós, os cristãos, podemos dizer, somos seres especiais. Temos muito subsídio para dizer: Senhor, estou aqui. O Senhor tem chamado muita gente, mas muitos não têm ouvido. Mas Jesus diz assim: eu sou a porta. E viu essa porta, ele falando, subentendendo durante a palavra dele, e vai passar muitas ovelhas. Agora, elas vão ouvir a minha voz e me seguirão. Disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não ouvirão a voz do estranho. Mas quem não é ovelha de Cristo vai ouvir a voz dos estranhos. E Cristo diz: aquele que crê em mim, uma coisa interessante também que mostra a grandeza e a liberdade espiritual do Evangelho. Aquele que crê em mim entrará e sairá, e encontrará pastagem. Você entra no Evangelho, mas você não é um escravo do Evangelho. Você não é um escravo de dogma. Você quiser sair, você sai. E o que eu fico mais agradecido a entender é que, mesmo saindo, não deixa de ser ovelha de Jesus. Porque o salvo não se perde. Ele volta. É o filho pródigo, é aquele que saiu e no momento de contenção, eu dizia assim, um menino nascido na igreja, crescido, batizado e agora é adulto. Aí alguém diz assim: arrepende dos seus pecados e aceite Cristo, levanta a sua mão, como aconteceu comigo.
e os meus irmãos, criados no Evangelho, por já 12 anos, eu vi, aceite Jesus Cristo, arrependa dos seus pecados. Aí eu ficava pensando, arrepender de quê? Menino criado em igreja, tudo da doutrina, e como vou me arrepender de quê? Mas é necessário confessar, porque aí quando eu cheguei ali a um versículo que diz assim: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Eu digo, agora sim, eu preciso levantar minha mão. Então são situações na vida da gente que a gente fica querendo enquadrar a religiosidade ao nosso pensamento. Não, eu penso assim, o que eu penso assim, o que eu acho que é assim. Não existe na Bíblia base para o pensamento humano, nem para o achismo. A Bíblia é um livro, tem pessoas que não gostam dessa afirmação, mas eu pensamento em particular, aí eu falo como homem, não como doutrina. Mas a Bíblia tem a palavra de Deus, a palavra do homem, a palavra de Satanás, a palavra dos ímpios e a palavra de animal. Tudo isso a Bíblia tem. Não, a Bíblia, toda a Bíblia é para Deus. A Bíblia literal não pode ser dividida em parte, como toda ela é a palavra de Deus. Porque admitir que a palavra de Deus, Satanás diz assim: vai como, vai a pedra, vai cara, agora mostra o teu poder aí, transforma essa pedra em pão. Não pode admitir que isso é a palavra de Deus. E a Bíblia diz: Satanás disse isso. Pode-se usar a palavra de Deus até no animal. A bula de Balaão falou, palavra de Deus, mas no literalismo, palavra da bula de Balaão. Palavra do homem, homem de grande conceito, na Bíblia, canonizado na Bíblia, e falou coisas que você tem que admitir que é a palavra de homem. Por exemplo, Salomão escreveu e dizer: das delícias dos filhos dos homens juntei para mim mulheres e mulheres. Tenho convicção de que Deus não mandava isso. Também chegar e dizer: coisa a minha alma procurou e não encontrou. O homem entre 1000 achei um, e mulher de todas as elas não achei nenhum. Já pensou se essa igreja tivesse esse pensamento que a mulher nenhuma buscasse mesmo a verdade e o bem? A igreja estava fechada. Então são pensamentos humanos que ele sentia e que ele expressou. Pregação do Evangelho. Quantas palavras de homem não saem na pregação? Mas a palavra de Deus, ela sai e atinge. Não é a palavra do homem que atinge o coração do pecador. Palavra de Deus. E alguém pode se converter só com a Bíblia. Mas tem alguém como esse homem que eu disse, que disse que Deus fumava. É a Bíblia que diz lá. Da narina de Deus saía fumaça. Fumo saía da narina de Deus. Isso é expressão humana. Por que expressão humana? Deus não tem nariz. A mão de Deus pesa sobre os ímpios. Deus não tem mão. A mão de Deus cobre os cristãos. Deus não tem mão. O coração de Deus está cheio do amor por nós. Deus não tem coração. Olha, o pastor disse que Deus é um ser sem coração. Pelo que veja como é a interpretação de palavra e de escritura. Deus não tem coração. Ouviu o
pastor disse ali, o que Deus não tem coração, é você sem coração. Então, nós devemos ter segurança. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, se a Bíblia é um livro para relacionar Deus com o homem, aí havia necessariamente a necessidade de ter a palavra do homem. No culto, nós ouvimos a palavra de Deus, mas é necessária a palavra do homem. Até que no curso de pregação, de evangelismo, quem fez sabe que eu falei que o Evangelho está baseado em um tripé: a palavra de Deus, o Espírito Santo e o pregador, e o evangelizador. Então, a fisionomia do pregador, a sua maneira de falar, a sua calma de ouvir os outros, tudo isso influi no tripé da evangelização. Palavra de Deus, palavra do homem e o Espírito Santo. Então a Bíblia é isso. Tem palavras que são expressões, são meramente humanas. Pastor, Sim. isso figurava lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 12, que diz assim, uma passagem que Paulo está deixando os regulamentos para a igreja, e ele fala assim: mas aos outros digo, não eu, digo eu, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente a unidade com ele, não a deixe. Mas ele deixa bem claro: digo eu, não o Senhor. Então a palavra dele, contida na Bíblia. É o que eu acredito nisso, eu estou falando como homem, não como doutrina. Porque tem palavra nossa. E outra coisa, nós às vezes interpretamos o texto de uma maneira e outro interpreta de outra, e as duas estão certas. E no confronto, ambos trazem conhecimento. Então, é necessário que houvesse palavra do homem no contexto todo da Bíblia, para que o homem entendesse da mesma forma que Cristo veio como homem, para que a humanidade o entendesse. Se Cristo viesse como um anjo marcando pelo bicho, nem ia entender, mas ele veio como homem, e a palavra nossa, a palavra do homem, ela está embutida em todo o cenário da humanidade, tanto material como espiritual. Inclusive já estou comentando que vamos criar um instrumento que vamos recuperar todas as palavras que Cristo pregou no deserto. Eu acredito que vamos fazer isso. Tudo que for dito, você quiser recuperar uma pessoa, tudo que ele falou, disse que isso vai ser muito bom para o tribunal, para a justiça, recuperar tudo que a pessoa falou, e comprovar que o que Cristo falou, o que está na Bíblia, é realmente aquilo que Cristo falou. E já descobriram, né? Eu vi essa semana, descobriram um instrumento que a reportagem estava exaltada, porque disse: não existe mais língua estrangeira no mundo, porque não sei se é uma luneta, mas é um instrumento que qualquer texto de qualquer língua você pode se traduzir para a sua. É um grande. Você pega um livro de hebraico, bota ali, você lê tudo em português. No livro grego, português. No livro chinês, com aquelas coisas, aquele desenho todo, você bota em cima e aparece tudo em português. Então é um grande sucesso. Bem, então essa expressão de Jesus tem causado em algumas pessoas muito constrangimento, que é a expressão: quem ama o pai ou a mãe, que o filho não é digno de mim. Mesmo que sejam invisíveis, mas notadamente nos sentimentos, por não entender o sentido real destas palavras.
Para alguns irmãos, o amor a Deus é a mais bela arte. Vejam bem, a mais bela arte. Isso não é para a religiosidade, sim para a cultura. Só que ele não pode ser dividido em dramas. Pode ser uma arte, uma peça importante, mas não pode ser dividido em dramas. É muito dramático não se amar um filho ou uma filha acima de tudo. É muito difícil não amar um filho ou uma filha acima de tudo. Para a vida carnal cotidiana e também até na vida evangélica. Nem todos os evangélicos entendem isso e estão livres desse sentimento. Todos os dramas existentes nos relacionamentos ocorrem por infidelidade às promessas feitas. A irmã Letícia disse aqui uma vez que a mulher estava requerendo fidelidade sensual do marido e dizia assim: mas minha velha, mas meu velho, você não me procura mais. Aí ela disse que a resposta foi: você também não se esconde. É assim uma história? Você não me procura mais, mas você não se esconde. Às vezes as pessoas querem receber as coisas, mas não querem contribuir para que as coisas aconteçam corretamente. Às vezes nós somos crentes e queremos receber as bênçãos dos céus, mas nos escondemos de Deus. Mas Senhor, eu preciso disso. Aí o Senhor está dizendo: você não se esconde. Senhor, me procura, me acha no caminho errado, e você não se esconde. Você não busca a graça de Deus. Você não tem entusiasmo. Tem coisa muito mais importante na sua vida do que o reino de Deus. Filho, mulher, esposo, e tudo isso é mais importante para você do que a graça. Então, não posso lhe procurar não. Você está escondido. Você não se esconde do mal. Você não se esconde. Então, com infidelidade, todos os dramas existentes nos relacionamentos ocorrem por infidelidade às promessas. Eu vejo que, às vezes, no casamento, tem coisas que devem mudar na jura do matrimônio. Aí, primeiro, que não é uma expressão livre, é uma repetição. Repita comigo: fulano de tal, eu te aceito como mulher, na saúde, na tristeza, na bonança, na riqueza, até a morte nos separar. Aí o invocado repete as expressões. A mulher é a mesma coisa, a invocada repete as afirmações. E depois, ainda vez outro erro, o celebrante diz assim: diante de mim, como ministro do Evangelho e diante da lei, eu vos declaro marido e mulher. Por que isso? Eu fico pensando. Se você quer usar o termo correto, quer dizer, eu vos junto como homem e mulher. Ou senão, Deus declara marido e esposa. Mas a gente não vê dizer isso. É marido e mulher. Muitas vezes eu também repeti isso no fiz casamento. Agora eu não vou mais repetir. Vou dizer marido e esposa.
Então são coisas pequenas que a gente fica analisando depois. Quanto tempo uma coisa tão simples dessa eu não observei? Aí é o que nós temos de observar. Eu disse no início que nós vivemos situações que nem descobrimos. E quando descobrimos, temos a conclusão que foi errado. Passei em erro esse tempo todo. Eu acho que foi o que Saulo de Tarso passou. Quando chegou no caminho de Damasco, com Jesus Cristo, faz quanto tempo eu fui perseguidor da verdade? A verdade perto de mim eu não aceitava. O nosso tempo já findou. Eu costumo dizer que fidelidade, pontualidade não é somente chegar na hora, não. É também terminar na hora. Pontualidade é no começo e no fim. E 9h30. Na semana que vem, se Deus quiser, eu estou começando a aprender mais a usar essa expressão. Se Deus quiser, nós estaremos continuando esse assunto. Negação da declaração por amor aos familiares. Deus nos abençoe. Amém. É isso, né? Bom. Chegamos ao final, da nossa escola bíblica dominical dessa manhã. Convido os irmãos para ficar de pé e possamos logo à noite estarmos juntos novamente, né? O Senhor nos dê um restante dia na presença dele. Amém. Neste momento eu convido o nosso pastor Manuel para fazer a oração. Agradecemos, Senhor Deus, nosso Pai, pelo momento, Senhor, que passamos aqui sobre a Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, nos dá sabedoria, faz com que nós possamos ter a visão de descobrirmos, Senhor, as coisas que nos afastam de Ti e da Tua palavra. E nos faz, Senhor, cada vez mais termos busca incessante e viver mais perto de Ti. E que possamos diminuir, Senhor, nosso ego, nosso orgulho, nosso conceito de sabedoria e acharmos que só em Ti está centralizada essa sabedoria. E te pedimos que conceda sobre nossas vidas no momento que precisamos para vencermos Satanás. Serve em paz o Teu povo, muito obrigado por tudo que tem feito sobre nossa vida, sobre a vida da irmã Diná, sobre a recuperação. Obrigado, Senhor, por ter nos ajudado desde o início. Muito obrigado por termos tudo sempre perto de nós. Podemos olhar assim, podemos ver pelos olhos da fé a Tua presença no consolo, na atuação, na resolução das necessidades. Por isso, Senhor, nós confirmamos que Tu és o Deus amoroso e que em Ti tudo nós poderemos. Leva-nos em paz em nome de Jesus.